Boatê teve ontem, então, 2 comportas fechadas no Alto Vale do Itajaí. O governador Jorginho Melo, do PL, confirmou no início da tarde de ontem o fechamento da segunda comporta da barragem de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí. Palavras do Jorginho: conseguimos executar com sucesso a operação. Essa importante ação vai reduzir o nível do rio Itajaí-Açu em Blumenau, minimizando o impacto das cheias, ele afirmou numa postagem, né? E disse mais: seguimos monitorando o volume de chuvas na região e em todo o estado. A comunidade indígena está pacificada e segura, diz ele. A proteção das pessoas é a nossa prioridade. O represamento das águas em José Boatê deve amenizar o volume de água no rio Itajaí-Açu em cotas de emergência em Rio do Sul e Blumenau. E, portanto, além dela, as barragens de Taió e Ituporanga estão 100% cheias, panorama de ontem. A operação de fechamento das 2 comportas da barragem de São José Boatê, né, iniciou no fim da manhã de domingo, após o confronto que houve entre policiais indígenas pela manhã e uma madrugada inteira de tensão entre a comunidade e as forças policiais. A barragem é a maior estrutura de contenção de cheias do estado de Santa Catarina, mas ficava com as comportas sempre abertas devido ao impasse histórico, né, com os indígenas nunca atendidos nas suas contrapartidas pela construção da obra dentro da terra indígena Laclânio-Choclen. Para a reativação da barragem, que está com a casa de máquinas inoperante, os indígenas de várias aldeias pediram itens como ônibus, barcos, ambulâncias, cestas básicas, água potável e construção de casas para que fosse eventualmente atingido pela inundação da represa. Temos uma imagem aqui da barragem, então, de José Boatê. São 6 horas mais 56 minutos, 6h56. Ontem a gente amanheceu e passou o dia surpreendido ali pelas imagens, então, do confronto que houve entre as forças de segurança e os indígenas de José Boatê, né? Esta situação é aquela história, né? É aquela bomba relógio que cai no colo do novo governante, né? Porque era uma situação que vem desde os anos 90, ainda não pacificada, ainda não atendidas as reivindicações dos indígenas, né? E que o Jorginho tentou resolver ali da sua maneira, vamos dizer assim. Eu tô aqui mensurando as palavras, gente, porque assim, ó, a gente não pode colocar a atribuição diretamente ao Jorginho por conta de que o seu governo tem menos de 10 meses no poder, né? Agora, o que a gente pode sim assegurar é a leniência, né? É o atraso, a inoperância dos governadores anteriores. Não digo nem com relação à questão indígenas, mas com relação à questão segurança de todos, catarinenses como um todo. Catarinenses somos nós todos. Nós todos somos catarinenses, descendentes de alemães, de italianos, de poloneses, de luso-açorianos e também dos povos originários ou indígenas. Todos nós somos catarinenses, todos nós somos filhos dessa terra. Mas sempre houve uma inoperância, né, por parte dos governos anteriores com relação à barragem em si. Barragem está há mais de 10 anos sem manutenção e, como a gente sempre sabe, a senhora sabe, o senhor sabe, chove todo ano, né? Todo ano tem previsão de desastre climático ou de fenômeno climático de maior ou menor monta. E por que não se dá a devida manutenção na barragem? Por leniência, por inoperância, por irresponsabilidade, não é? E veja que eu estou poupando devidamente o Jorginho porque caiu no colo dele essa situação ontem. E ontem houve excessos de ambos os lados. Eu acho que não precisava ter tido tanto a força policial como foi utilizada contra os indígenas. Tivemos indígenas feridos, inclusive com bala de borracha na cabeça. E houve também ali um segmento de indígenas que não aceitou o acordo inicialmente feito. E essa informação quem trouxe ontem é uma das jornalistas que eu respeito muito em Santa Catarina, que é a Dagmar Spaltz. Houve ali um segmento de indígenas que não aceitou o acordo dos caciques com o governo do estado. E ali então houve um enfrentamento. Não precisava ter havido aquilo.
Acompanhei ontem a fala, inclusive, de um dos caciques, né? A revolta das comunidades indígenas. Não precisava ter havido conflito. Faltou ali uma habilidade da equipe do Jorginho em tratar da situação, e houve uma falta de habilidade também dos indígenas, né, em aguardar também o cumprimento e a chegada daquilo que foi prometido pelo Estado, né? Ninguém quer ter a sua casa alagada, ninguém. Nem o indígena, nem o não indígena, né? Então ali houve uma falta de habilidade de ambos os lados. Agora, o governador acerta em fechar as comportas, mas ao mesmo tempo coloca em ameaça, né, as áreas dos indígenas. Então tem que ter toda uma maleabilidade. O Ministério Público Federal monitora a situação, né? O governo federal também está encaminhando aqui representantes do Ministério dos Povos Indígenas para acompanhar a situação. Agora o seguinte, vamos e convenhamos, o Jorginho agora vai ter que mexer na barragem, vai ter que atualizar, reformar, modernizar o sistema de abertura das comportas. 10 anos que não se botava um prego na barragem. E isso ameaça quem? Só os índios? Ameaça o povo catarinense como um todo, né? Por irresponsabilidade do seu Pinho Moreira, do seu Raimundo Colombo, do seu Carlos Moisés, essa situação toda. O Carlos Moisés, que era bombeiro, né? Devia pensar melhor nessa situação. 7 horas em ponto.